Vamos falar de uma notícia que chega da França. A Assembleia Nacional Francesa aprovou a proibição de adolescentes de até 15 anos, crianças de até 15 anos, nas redes sociais. Mais um país, né, gente, que toma essa decisão. O projeto ainda precisa passar pelo Senado, depois volta para a Assembleia, mas é a França avançando nesse cuidado, nessa limitação de acesso de crianças e adolescentes às redes sociais. A Mariana Catassi já está aqui comigo, que é a nossa editora de internacional. Mariana, boa noite, bem-vinda. A França se soma a outros países onde isso já aconteceu e você vai nos mostrar onde. Exatamente, Thaís. Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Hora H. Thaís, essa é uma tendência que já está sendo estudada em muitos países e, inclusive, aplicada por outros. A gente preparou um mapa para mostrar aqui o panorama mundial de como estão essas medidas ao redor de todos os países do mundo. A gente mostra aqui para vocês, em vermelho, os países que já aprovaram medidas. O principal destaque aqui, Thaís, é para a Austrália. A Austrália adotou a medida mais restritiva até agora, foi pioneira e restringiu totalmente o acesso às redes sociais para adolescentes menores de 16 anos. As pessoas que violarem essa regra e as empresas que não tomarem as medidas cabíveis para prevenir o acesso de adolescentes podem ser multadas em até 50 milhões de dólares australianos. A gente lembra que essa medida entrou em vigor em dezembro e desde então milhares de contas de adolescentes já foram derrubadas. Mas a gente destaca também que outros países, como a China, a Malásia, a Itália, a Alemanha, já adotaram algum tipo de restrição. Seja restringir para uma idade mínima, seja exigir o consentimento dos pais para que as crianças acessem essas plataformas, seja proibir no ambiente escolar, por exemplo. Então, esses países já adotaram algum tipo de restrição e a gente destaca também aqui, contornado em vermelho, os países da União Europeia. Isso porque o Parlamento Europeu já aprovou uma idade mínima de 16 anos, até 13 com o consentimento dos pais, para acessar as redes sociais, mas essa decisão do Parlamento não é vinculativa, como a gente costuma falar, ou seja, os países do bloco não são necessariamente obrigados a adotar essa decisão do Parlamento Europeu. Em laranja, Thaís, a gente destaca os países que já deram algum passo, avançaram em direção a essa restrição, mas ainda não tem uma medida definitiva. Valendo, né? Exatamente. Que é o caso da França, como você disse agora. A medida ainda precisa passar para o Senado e depois voltar para a Assembleia Nacional, mas outros países, como a Espanha, a Noruega, também já adotaram algum tipo de restrição e estão, na verdade, nesse processo de tramitação ainda, avançando nesse sentido para restringir o acesso das crianças às redes sociais. A gente chega aqui mais para cá, de novo em vermelho, Thaís, para falar do Brasil. O Brasil, no ano passado, adotou o PL da adultização. A gente falou muito sobre isso no ano passado, mas, na verdade, esse projeto é conhecido como o ECA Digital, que estende para o ambiente digital as proteções já garantidas para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as empresas têm que prevenir que crianças e adolescentes acessem conteúdos inapropriados, pornografia, jogos de azar, incentivo ao suicídio e também determina que as empresas devem fazer a verificação de idade, não apenas se apoiar na autodeclaração que a gente faz quando a gente entra no aplicativo. Nos Estados Unidos, Thaís, essa é uma decisão a nível estadual. Então, cada estado decide. Mas qual é o problema? Estados como o Texas, a Flórida e a Califórnia já tentaram adotar medidas assim, mas encontraram resistência na justiça. Um desses casos, inclusive, chegou a ser questionado na Suprema Corte. Então, apesar de ser uma decisão estadual, eles precisam passar por esses processos que são iniciados na justiça para questionar essas decisões. E, por fim, a gente destaca os países que ainda não adotaram, mas disseram que estão estudando alguma medida similar. É o caso, por exemplo, de algumas regiões da Índia, da Grécia, e eu destaco aqui o Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse na semana passada que está estudando uma lei baseada naquela lei bem restritiva da Austrália, que possivelmente vai estabelecer uma idade mínima para que os adolescentes britânicos possam acessar as redes sociais. Então, mais um país avançando nessa direção, estudando quando vai apresentar esse projeto, Thaís. Eu gostaria de ver esse mapa todo vermelho, assim, o mapa mundo inteiro vermelho com países. Sou totalmente a favor, né? Criança não tem que se meter
com rede social. Eu fui a mãe chata dos meus filhos, que não deixei eles participarem antes dos 16 anos de rede social, né? Que eu acho uma loucura. Mas, enfim, Mariana, obrigada. Obrigada. Boa noite para você.